Eita! Mais uma semana começando e tem o quê? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui, Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann, que alegria. E hoje temos uma convidada mais do que especial. Eu mesma, Carol. Seja bem-vinda, Carol! Carol! Que alegria, que honra! A honra é toda minha. Que legal. A Carol, que é Head de ESG na DOC, que é uma empresa de meios de pagamento, né, Carol, que vai nos ajudar nas reflexões que a gente vai trazer nesse episódio sobre equipes diversas de verdade. Uhul! De verdade. De verdade. Diversidade a gente fala, agora é diversidade de verdade que a gente tem que falar. Bom, a gente já cai pro assunto, mas pra gente não perder aqui o nosso costume, bora começar com as frases, Bora, Alberto? vamos Quer começar. puxar a fila pra inspirar a semana que começa? Minha frase inspiradora, Martin Luther King. A verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio, Amanda. Qual que é a sua frase? Muito bom, gostei, tá. Muito bom. Quero ver se vai vir uma Você frase. trouxe Martin Luther King, eu vou trazer Mandela. Então é isso aí, manteve o Vamos nível. ficar atrás. Tá bom. Gente, essa daqui pra mim é incrível e fala muito sobre o tema de hoje, viu? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela sua cor de pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa Excelente. frase merece até um silêncio, né? É verdade. Pra gente pensar. Que a gente Maravilhoso. possa ensinar a amar, né? Muito mais. E você, Carol, tem uma frase para inspirar nossos ouvintes, nossos telespects? Tem uma frase de uma filósofa moderna, Carol Dibby. Adoro! Excelente. Presente no podcast Caos Corporativo de hoje. Mas é uma frase que fala um pouco sobre, né, a minha vivência. Se no meu caminho eu tive que passar por muitas pedras, né, muitos obstáculos, eu tenho que ser a pessoa que vai retirar essas pedras para quem vier depois de mim. Fantástico. E já está retirando. Já tirou muitas e vai tirar mais. Seja bem-vinda, Carol! Obrigada. Estamos começando! Estamos com a temporada Os Desafios do Trabalho em Equipe no ar. E aqui, Alberto Reutemann, nós já falamos no primeiro episódio sobre a importância de montar times. Depois, no segundo episódio, a gente teve um convidado queridíssimo, ilustre. Fantástico. Uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Se você ainda não conferiu, vai lá conferir. Com o Emílio Munaro, a gente falou sobre a questão de fazer acordos, fazer combinados, a importância disso tudo para trabalhar em equipe. E hoje a gente vai falar sobre equipes diversas de verdade. Se tem um desafio grande do trabalho em equipe, é essa tal da diversidade. E para nos ajudar a entender um pouco sobre esse cenário da diversidade ou da falta dela, principalmente em empresas nas chamadas STEAM, né, Carol? Sim. Que é Science, Technology, Engineering e Mathematics. Falei Uau. certo? Fala de novo a última, né? Mathematics. Mathematics. Eu treinei tanto, gente, Ok. a tarde inteira pra conseguir falar isso. E aí, a Carol, que é Head de ESG da DOC, que é uma empresa de meios de pagamento, uma mulher incrível, com diversas formações, né, que tá aqui hoje com a gente. Ela que é Head de ESG. E esse tal de ESG, claro que inclui a diversidade. Carol, ajuda a gente a entender se essa diversidade que é tão falada é de verdade vivida nas companhias. Ou se é um sonho ainda. Ajudo. Vou contar um pouquinho. A diversidade, ela tem sido, né, discutida, começou a ser discutida com bastante ênfase nos últimos anos. Minha percepção pessoal, ela ainda está no cenário das boas intenções, né? Tem bastante coisa para a gente avançar como prática mesmo corporativa para a promoção da diversidade. A gente estava falando um pouquinho antes, né, da gravação. Eu acredito que informação, capacitação, letramento para a diversidade é essencial, né? Porque você tem que começar de algum lugar, você tem que trazer essa referência. Mas quando você olha para as companhias, os processos, eles são reproduções, né, de vieses e vivências das pessoas que são responsáveis por eles. E, para mim, hoje, o grande cerne da diversidade é você conseguir olhar para esses processos, você conseguir mudá-los, a partir de perspectivas diferentes. Então, quando eu penso num processo seletivo, né,
Como é que eu repenso não só o perfil, mas quais são as ferramentas que eu estou usando para selecionar alguém? Porque o ser humano ele tem vieses, não tem como a gente fugir disso, né? A gente tem preferências e a gente tem preconceitos e a gente tem ideias formadas sobre as coisas, mesmo que a gente não queira, isso acontece. E aí, quando a gente está falando, por exemplo, de contratar diversidade, como é que eu consigo me isentar de um viés se eu tenho um processo que não colabora para isso? Eu tenho um processo que mostra, né, o endereço da pessoa, o nome da faculdade no currículo, a foto, dependendo do caso, né? Então, como é que eu vou promover a diversidade se eu ainda me apego a fatores que em muitos casos você tem um fator ali de assimilação ou afinidade, né? Quando você contrata alguém. Viés de similaridade. De similaridade. Uhum. Como é que você se afasta disso? Então, olhar para o processo como um processo que inclui por padrão, ou a inclusão by design, ou diversidade by design, eu acho que ele é uma das chaves para a mudança nas companhias. Hoje tem muito esforço de tempo, de dinheiro, em letramento, em capacitação, né, em palestra. Mas somos humanos. Entre a gente aprender alguma coisa, internalizar alguma coisa e de fato fazer algo diferente, demora um tempo. Então, se a gente continuar num ritmo só de letramento, não é só de capacitação, só de workshop, vai demorar tempo ainda para a gente de verdade mudar essa chave. Então, tem que ir para uma estrutura mais prática dentro do negócio. Você tem que começar a mexer, né, as alavancas, os botõezinhos dos processos e você tem que olhar o seu processo procurando algum tipo de falha, algum tipo de tendência duvidosa que pode levar a uma não diversidade na sua estrutura, a um não julgamento, né, com justiça, quando a gente fala de avaliação de alguém, de promoção de alguém. Sim. Mas, Carol, você acha que existe, por exemplo, uma falta de conhecimento das pessoas? É possível que exista um movimento anti-ESG? Fala assim, não, esse negócio aí é mimimi, como muita gente fala, né? Tem. E que seria legal ouvir da Amanda, inclusive, que não pode falar mimimi, mas reproduzindo essa questão. Ou se tem vontade e falta de habilidade das pessoas em saber lidar com esse assunto, porque isso passa a ser uma das prioridades hoje das companhias. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que existem vários fatores que acabam atrasando essa implementação de uma maneira sincera. E a gente acaba flertando muito com aquele lance green. Como é que é aquele... Greenwashing. Greenwashing. Greenwashing, né? Você tá falando de ESG washing? ESG washing. Que é Mas da boca pra fora, né? Vamos colocar o nosso ouvinte, A nosso par. telespectador a par, né? Uhum. Greenwashing é um movimento, né, Carol? Carol, me ajuda a explicar aqui, que é um movimento em que as empresas se posicionam como defensoras da sustentabilidade, ou empresas verdes, ou empresas, enfim, que dizem que tem práticas positivas com relação à preservação ambiental, mas é só da boca para fora, né? É só marketing, porque a gente já sabe que a gente está numa sociedade que valoriza, sim, esse tipo de prática, que escolhe. Então, nós já temos gerações chegando que escolhem consumir de marcas que demonstram preocupação com a sustentabilidade, com a diversidade, com uma sociedade mais justa. Então, esse consumidor já nasceu, né, Carol? Uhum. Sim. Que Genuíno. bom! É. Mas a gente vive um ESG washing? Eu acho que a gente vive e a gente tá falando de ESG com mais frequência, tá vendo ESG o tempo inteiro nas pautas, tem 2, 3 anos, né? Mas ele sempre existiu. Mas ele existiu, recente, né? Exatamente. Tá ganhando força. É. Ele tá ganhando força, né? Então, Pelo menos no discurso. no discurso ele tá ganhando força. O ESG, na verdade, e tem até uma confusão, né? Então, você tem a sustentabilidade, que é a cultura, né? De olhar a sua companhia, né? Para processos que garantam a perenidade dela. Né, no mundo, mas que você consiga retribuir um valor para as pessoas, né, que trabalham nelas, para os acionistas também, que é importante, porque a empresa, né, tá aí para dar lucro, para o planeta e para a sociedade de maneira geral, a comunidade que você se relaciona. Então, quando você fala de sustentabilidade, é todo esse olhar de cultura e processos que vão te favorecer, de fato, a continuar existindo como empresa. Sustentabilidade do negócio. Do negócio. Do negócio. E aí, dentro da sustentabilidade, você começa a olhar para o seu impacto ambiental também, seu impacto social. E aí você tem o ESG, que o ESG, de verdade, ele nada mais é que você organizar essas suas práticas, né, de uma maneira numérica. Que já deveriam ser boas. Para que o mercado, e aí, né, assim, público de interesse, um possível investidor, consiga entender o seu nível de maturidade, né, de governança daquele negócio.
Então, hoje, né, eu falo que eu faço as duas coisas. Então, eu faço sustentabilidade e ESG é um dos outputs, né, que é como eu organizo isso. Então, tem muita gente que está falando de ESG, que faz ESG e confunde, né, também com a sustentabilidade. Então, você tem essas duas visões. E tem gente que confunde ESG com qualquer outra coisa que não é a cultura do negócio. Então, né, a gente falou um pouquinho antes. Às vezes se confunde ESG com uma ação social. Eu vou fazer uma campanha. A minha empresa faz uma campanha de arrecadação de tal coisa. Isso é caridade, isso é filantropia. Você pode fazer. Mas peraí, ainda tem gente fazendo essa confusão? Mas tem. É o que mais tem. Então tá tudo bem, você que tá aí, nos acompanha. Se você não sabe o que é ESG, mas que tipo de gente não sabe o que é ESG? Assim, é pessoal que... quem? Assim, que tipo de cargo hierárquico? O que significa ESG, antes de mais nada? Acho que é importante a gente falar. Né? Verdade. ESG ou ASG em português, né? Fala sobre 3 pilares desse olhar, né? Da gestão, da governança de sustentabilidade para um negócio. Então, né? A parte ambiental, a parte social e a parte de governança. Então, em português, o ASG. ASG. Se fosse environmental. Isso. Environmental. Mathematics. Mathematics. Mas é isso, mas eu tava perguntando quem é que faz essa confusão? Se é algum funcionário que realmente não tem contato com esse tipo de conteúdo, ou se é mais alto escalão, quem é que faz esse tipo de confusão? Quero saber, não tem distinção, não. Tá todo mundo fazendo essa confusão. Fala nomes, Carol, fala nomes. Eu posso desenhar. Mas sabe que é muito legal a gente ouvir isso, Carol? Você é uma mulher incrível, uma executiva que está à frente deste tema numa empresa muito relevante, né? Uma empresa que é tech, né? E são as empresas mais valorizadas hoje no mercado, né? Não tem dúvida. E são também as empresas, junto com a science, as engineering e as mathematics, chama STEAM, gente, esse negócio, chama esse monte de empresa, chama STEAM. A gente aprendeu 3 palavras hoje, né? O STEAM. Não, mas não é que eu aprendi, eu só fiquei treinando. Amanhã eu já vou ter esquecido. O greenwashing e o ESG. Sim. Hoje é uma buzzword esse Hoje é uma sopa de episódio, né? Tá bom. Não, mas sabe por que eu tô trazendo esse negócio de STEAM, né? Que é importante a gente falar. Porque são as empresas onde a diversidade é mais difícil. É mais difícil ainda a diversidade. Porque, por exemplo, a gente sabe, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, são áreas onde tem mais homem, mais homem branco. Quer dizer, são pessoas que têm mais acesso a faculdades de ponta e tudo mais. Então, é importante falar sobre diversidade neste segmento especificamente, né, Carol? Sim, e não falar de diversidade é também no movimento contrário da perenidade desses negócios. Porque o que a gente vê hoje em tecnologia não é no Brasil, né? É mundo. A gente tem um gap global de talentos que só tende a piorar no ritmo que a gente está. E aí você olha para dentro das companhias, né? Quem são as pessoas que estão sendo contratadas e hoje consideradas qualificadas? É esse perfil que a gente acabou de falar, né? São os homens brancos que tiveram acesso a universidades, né, renomadas, de ponta. E esse é um lugar, né? Quando a gente pensa, né, nas 3 letrinhas do STEAM, são lugares em que você não vê representatividade, ou historicamente são lugares que eram desconsiderados para uma mulher estar. Ou uma pessoa que veio da periferia. Como é que, assim, vou falar do meu caso. Eu sempre fui fanática por tecnologia, desde sempre. Mas, em dado momento da vida, eu pensei assim, como é que eu vou estar neste lugar? Como é que eu vou acessar esse lugar? É um lugar que eu não vou alcançar. Então, quando a gente fala de diversidade, é também da gente olhar o potencial de mais pessoas inovando, né, desenvolvendo, codando, trazendo produtos novos, que quando você tem um time que é meio hegemônico, né, você tem o mesmo perfil, aí você não tem inovação, né, você perde muita coisa em relação a observar a tendência. A tendência, ela acontece em todas as classes sociais, em todos os lugares. Tem oportunidade de negócio em todo lugar, né? Exatamente. Agora, eu queria só que você compartilhasse com os nossos ouvintes e telespectadores, Carol, porque você deu uma passada, você passou rápido e engatou a terceira e foi, né? Mas você contou aqui um negócio que é muito importante a gente compartilhar, né? Que você é uma mulher que veio da periferia e que hoje está, né, num cargo de executiva numa organização, mas que era um lugar onde você não se imaginava, né?
E também no começo você disse, né, que enfrentou muitas pedras, muitos obstáculos, e hoje você retira essas pedras e obstáculos, essa é a sua missão. É a minha missão. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho disso rapidamente, só porque eu tenho certeza que ficou todo mundo curioso, né? Como é que você chegou lá, Carol? Como é que eu cheguei lá? Que tamanho dessas pedras eram? Pedras grandes, Olha, cascalhas? Teve ajuda para Teve carregar? ajuda, tacaram pedra. Tiveram pedras de todos os tamanhos. Sim, contei, né, com ajuda, mas eu contei muito com a minha resiliência e com a minha determinação, né, de fazer acontecer, fazer o meu futuro acontecer, que era o que eu pensava, né? Eu não posso retroceder, né, do lugar da onde eu vim, da onde meus pais, né, onde eu nasci. Eu não posso nunca retroceder, né? E eu tenho que encontrar um meio de avançar. Não sei qual vai ser esse meio. Pode ser que eu não durma, pode ser que eu tenha burnout, que já aconteceu, mas eu vou chegar lá. Então, assim, em resumo breve, assim, eu nasci no interior de São Paulo, né, numa cidade que chama Conchas, que tem 17 mil habitantes. Durante a minha infância, eu me gabava que a minha cidade era famosa porque tinha um cantor de sertanejo, chamava Donizete. Que legal. Que veio de Conchas, eu não sei, Donizete, não sei o que você tá fazendo da vida, mas eu achava super legal. Que legal. E tinha identificação. Olha tinha como é identificação. importante. Sim, é importante. quando o Donizete aparecia como que era o nome? Sabadão Sertanejo, eu falava, gente, ele é da Ele minha é de cidade, Conchas. ele é de Conchas. Mas no fundo, você tava pensando o seguinte, se ele chegou, eu também posso. Gente, se o Donizete tá lá na TV, Pois é, como cidadã consciência, eu também posso. E era um viés de localização, né? Então, assim, de similaridade também, né? Então, assim, ele é do mesmo lugar que eu sou. Que é a mesma função hoje, por exemplo, da Maju apresentando o Fantástico, né? Então, uma menina negra assiste, liga lá a TV e fala assim, bom, se a Maju tá lá, eu também posso estar, né? Exato. Aliás, um beijo, Maju, minha amiga, querida. Maravilhosa. Que maravilhosa, poderosa, tá lá e fazendo um papel de reparação mesmo, né, cara? Mas foi um parênteses aqui, desculpa, que a gente faz essas coisas. Mas vim de Conchas e aí eu gosto muito de contar a minha história, porque ela entrelaça com a história da minha avó e da minha mãe. Então, a minha avó, ela engravidou da minha mãe, ela tinha 19 anos, ela foi abandonada. E quando a minha mãe nasceu, né, a minha avó, ela casou de novo, quando minha mãe tinha uns 5 anos. E a minha mãe, ela foi morar com a bisavó, né? E aí, assim, porque eu conto dessa parte da vida. A minha bisavó, na sabedoria dela, né, ela sabia que a maneira dela garantir um futuro diferente para minha mãe era tendo que se afastar. Então, a minha mãe, ela cresceu, né, durante, acho que dos 5 até os 15 anos, ela cresceu com a minha bisavó, que era a avó dela. Mas ali ela pôde estudar, né? Ela foi morar um tempo em São Paulo, então ela estudou, ela fez magistério, depois ela voltou para Conchas e ficou mais um tempo ali com a minha avó. E a minha mãe, ela se formou no magistério, ela é professora, já está aposentada, gosta de viajar, inclusive. Ela se aposentou, né? Ela é professora, ela fez magistério no interior. Quando ela também tinha 19 anos, ela também engravidou de mim. Repetição de padrão. Repetição de padrão. E assim, a minha avó, ela fez até a terceira série. Minha avó costureira, maravilhosa, mora no meu coração. Mas ela foi uma mulher que ela, né, independente das dificuldades dela, ela, da maneira que ela conseguiu, ela foi direcionando os filhos para um lugar melhor. Então, assim, a minha mãe, ela fez o magistério. Todas as outras filhas da minha avó também fizeram. Elas terminaram a escola. A minha mãe foi a única dos filhos da minha avó que conseguiu fazer a graduação. Só que ela fez a graduação quando ela já tinha 30 anos. A minha mãe teve 3 filhos. Com 23 anos, ela já tinha 3. Então, a cada 2 anos, ela teve um filho, né? Ela atravessava, né, São Paulo para Grande São Paulo, que é Barueri, o lugar onde eu cresci, para dar aula. Meu pai casou com a minha mãe, eu já tinha 1 ano de idade. Então, foi quase uma repetição inicial aí de padrão. E a gente veio para Grande São Paulo, para Barueri, e eu sempre morei na periferia. E o doido disso é que eu me dei conta que eu era uma menina periférica, eu tinha acho que uns 14 anos. Até então você não sabia. Eu não entendia, e eu me dei conta porque a minha irmã, ela participou de uma ação lá na cidade em que ela era uma autoridade mirim, então ela virou reitora mirim da USP. Minha irmã também é muito inteligente. E na reportagem da TV, quando a minha irmã apareceu, falavam assim, crianças da periferia de Barueri. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, eu sou da periferia. O que tá acontecendo? Eu morei dos 8 aos 18 anos num CDHU, num apartamento de 40 metros quadrados, eu, meu pai e meus 2 irmãos.
Mas, assim, diferente, né, dos meus amigos e pessoas, né, que eu convivi nessa época, eu tive um privilégio que muitos não tiveram. Mesmo, né, com as condições que a gente tinha, nunca passei fome, isso é um privilégio também. Eu sempre pude estudar sem dividir a atenção com o trabalho. Sempre. E é muito doido isso. Minha primeira entrevista de emprego, minha primeira integração no emprego, riram da minha cara quando, né, nesse onboarding, estavam perguntando onde você já trabalhou antes, o que você já fez. Eu tinha 18 anos, tinha acabado de sair da escola. E riram de mim, porque eu não tive experiência prévia. Enquanto todo mundo que estava lá naquela sala já tinha trabalhado no mercado, tinha trabalhado em tal lugar. E eu me senti uma estranha no ninho, eu me senti culpada. Eu falei, gente, desculpa, não sei o que eu tô fazendo aqui, sei lá, tô perdida. Mas eu tive esse lugar de privilégio, de poder estudar. E a minha mãe, né, como pedagoga, ela sempre valorizou muito isso. Então, assim, o sonho da minha mãe era fazer graduação. Então, imagina, ela só foi fazer a graduação dela, já professora, com 30 anos. Foi quando a legislação do Estado começou a exigir que o professor tivesse a graduação, não fosse só um magistério. Então, ela precisou. Então, ela fez a graduação dela, já com 3 filhos, né? Eu já tinha 10 anos. Minha mãe deve ter umas 4 ou 5 especializações, ela nunca parou de estudar. E ela tinha isso como uma coisa do diferencial dela. Assim, a minha mãe tem uma agilidade de raciocínio muito grande, ela é muito inteligente. E ela sempre falou que a gente precisava estudar. Então, assim, investe, você não tem nada para fazer a não ser estudar. Então, leva a sério. Que legal. 4 que mulheres história, fortes, hein? que Bisavó, história. avó, mãe e Carol. E Carol e a irmã. Fazendo história. E a minha irmã maravilhosa, beijo, Nádia. Uhum. E é muito, né, quando eu falo que ISG me encontrou, é isso, assim, eu dentro dessa dinâmica, então, assim, morava lá no CDHU, não entendia que eu era da periferia, porque eu tinha, assim, né, como filha de uma pedagoga, eu tinha uma realidade um pouco mais protegida, tipo, a minha mãe cuidou muito bem da nossa educação, ela garantiu que a gente não precisasse trabalhar para ajudar em casa, né, nesse sentido. E quando eu terminei a escola, a próxima coisa que eu pensei bom, eu tenho que continuar estudando. Mas eu não tinha recurso em casa, eu não podia contar com meu pai ou minha mãe, por exemplo, se eu fosse estudar no interior. Eu pensei, eu vou prestar a Unesp. Eu pensava assim, como é que eu vou para outra cidade? Minha mãe e meu pai não têm dinheiro para me bancar lá, o que eu vou fazer? Né? Então, eu comecei a pensar, bom, agora eu tenho que cuidar do meu futuro. E aí, por sorte, na época que eu estava saindo da escola, começou a rolar o programa, né, de acesso à universidade. E aí eu passei nesse programa, eu sou bolsista do ProUni. E ali eu falei, putz, tudo que minha mãe falou deu certo. Eu estudei pra caramba, cheguei, vou ser, né, eu sou a primogênita, então vou ser a filha que vai acessar a universidade primeiro, vou abrir as portas para os meus irmãos. E ali, né, eu só contava com a minha bolsa. Eu casei muito cedo, com 20 anos de idade, falei um pouquinho antes, né? Então, com 20 anos eu estava na faculdade, já casada. Um belo dia, eu tenho a notícia, talvez, que seja uma das piores, assim, da minha vida. Carol, você perdeu sua bolsa. Aí, nesse momento, outra ficha caiu, que foi a ficha não existe a meritocracia. Porque eu passei muito tempo numa visão, né, de que se eu me esforçasse, se eu estudasse, eu ia alcançar tudo que eu quisesse, ninguém ia tirar aquilo de mim. No entanto, eu era a aluna com a primeira nota na classificação do ProUni, a aluna que fez vestibular ainda assim depois do ProUni, teve uma classificação muito boa, eu era a aluna com as melhores notas da sala, mas a universidade tinha a liberalidade de suspender a minha bolsa porque eu queria trocar de período. Demorou pra você entender que isso não era sobre você? Não é, exato, demorou. Foi um choque. Na hora é difícil da pessoa entender. Agora, toda essa vivência, né? E muito obrigada por compartilhar com a gente essa história linda de vida. Um presente para quem tá nos assistindo. Tudo isso fez você, por exemplo, um dia dar de cara com um programa de trainee, no qual você disse que não passaria. Né? E aí que a gente vê na prática a importância da inclusão da diversidade e por que pessoas com origens diversas, com histórias diversas, precisam estar em lugares de liderança, né? Conta essa história do programa de trainee, cara. Gente,
assim, hoje eu consigo olhar com humor, mas quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco em choque, que assim, fichas vão caindo, né? Mas eu tinha assumido a liderança de uma área de educação corporativa, de uma empresa de varejo, um programa de trainee muito tradicional, muito tradicional. E em dado momento, né, quando estavam passando esse bastão para mim, né, a antiga liderança estava me passando o programa, eu comecei a entender, assim, critérios de seleção, né, você vai abrir outro programa, precisa entender o perfil, qual é o critério. E quando eu comecei a olhar os critérios, eu tive um choque, eu falei, caramba, eu sou responsável pelo programa e eu não seria aprovada. Não. Olha a incoerência disso, como é que eu vou dizer... Né, que a pessoa tem que falar inglês fluente, ela tem que ter tido uma experiência internacional, ter feito um intercâmbio. Estagiário sênior. A faculdade dele ou dela é de ponta e tal. Eu, até aquele momento, eu nunca tinha feito intercâmbio. Na verdade, eu não fiz. Eu saí do Brasil depois, né, de adulta, assim. A minha primeira viagem para a Europa foi ano passado, porque eu fui visitar a minha irmã, que também teve o privilégio de estudar fora, porque ela largou tudo e foi, né, ganhar o mundo. Mas eu olhei para aquilo e falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque primeiro, né, quem tá pensando nesse critério pode até se identificar. Pode falar, nossa... É o normal, É né? o normal. É a média. Eu tô espelhando. É o mínimo. Exato, eu tô espelhando. Vou desenhar aqui, se eu fiz intercâmbio e tal. E eu olhei para aquilo, eu achei incoerente. Eu falei, como é que eu, responsável pelos programas de educação, né, pelo programa de trainee, vou dizer que esse é o critério? Eu não vou passar, eu não passaria. Na hora que, se eu colocar o meu currículo para fazer um teste na banca examinadora, eles vão me deletar na primeira oportunidade. E aí eu fui, né, eu comecei a questionar isso, e mais do que só o perfil, né, que não era compatível com a realidade, né, uma empresa daquele tamanho, a quantidade de pessoas que ela alcançava, era que quando eu olhava para aquele perfil de trainee, não era o trainee que queria estar no chão de loja de varejo. Ele não queria estar lá. Então, ele passava um ano e pouco, ele tinha uma experiência que era super rica de aprendizado, mas quando ele assumia, né, tinha que assumir o posto, ele ia para outro lugar, né, era uma escalada, ele usava o programa para escalar para outro lugar. E quem eram as pessoas que mais valorizavam, que queriam estar à frente da loja, tocando a loja, que sonhavam aquele lugar? A pessoa que começou como uma pessoa de primeiro nível ali na loja, no chão da loja, porque ele sonhava com essa ascensão de carreira. Eu quero virar um supervisor, uma supervisora, depois eu quero chegar a um gerente, quem sabe um gerente regional. Aquela pessoa via aquilo como um futuro desejável e ela não conseguia acessar. Imagina, ela estava 15 anos na loja e ela não tinha o perfil para trabalhar no lugar, para ser líder onde ela estava. Que ela já estava. E provavelmente entendia tudo, né? E sabia tudo. Mas olha quanto ISD a gente tem nessa história, né? Porque a gente está falando de sustentabilidade do negócio. A gente já começa convocando pessoas erradas. Ou talvez afunilando, né, cada vez mais a entrada de pessoas diversas na companhia. Eu começo a trazer gente... Aliás, a gente podia criar até um programa, um ranking dos piores programas de trainee que a gente vê no mercado, né? Primeira coisa é exigir inglês fluente de trainee, estagiário. Eu converso com um monte de presidente. Aliás, tenho grandes amigos, né, aqui na Escola do Caos, como diretores, como vice-presidentes. Até hoje eu não vi um vice-presidente que tenha um inglês tão fluente assim, ao ponto de exigir de um trainee que ele tenha inglês fluente. Hoje em dia a gente nem precisa disso. Tem um troço, atenção RH, tem um troço chamado Google Translator. Tá? Você precisa escrever um e-mail, você entra no Google Translator, traduz e a gente se comunica. Isso não pode ser. Eu vou te falar. Não, tem um negócio que os profissionais precisam ter, que é super importante. Que ninguém fala. Uhum. Ninguém fala. Então fale agora. Todo mundo fala de um monte de título que tem que ter, de um monte de coisa que tem que ter. Sabe o que tem que ter? O que tem que ter? Tem que ter as manhas. As manhas. Tá bom? Tem que ter as manhas. Carol, você se posiciona como uma profissional que tem a missão de apoiar a transformação da sociedade. E eu acredito verdadeiramente, estando aqui frente a frente com você, eu acredito verdadeiramente nisso e que você pode fazer isso. Porém, a minha pergunta é a seguinte. Vamos lá, hein? Se prepara. Quando ela esfrega as mãos, vem coisa boa. A sua ideia é apoiar, então, o desenvolvimento sustentável do negócio, da sociedade, do planeta. Afinal, tudo está interligado, né? Somos um só.
né? Só. E eu poderia fazer um episódio inteiro falando disso, dessa visão de que somos todos uma energia única e conectada, né? É isso. Porém, no sistema que a gente tem hoje, você acha que isso é realmente possível? Vai dar para hackear o sistema? Eu acredito que é possível. Eu acredito que é possível porque a gente está indo para um nível de consciência muito diferente sobre a maneira de fazer negócio. Mesmo que não seja pelo amor. Que é um dos paradoxos quando a gente fala de ESG. Eu não acho que tem muita gente fazendo ESG porque super acredita que esse é o certo a fazer. Eu acredito, né? Eu acredito que as empresas, né, elas têm um potencial de acelerar até transformações nas sociedades quando a gente compara o ritmo do poder público. Se a gente se organiza, dá para fazer uma coisa boa direitinho. Sim. Mas A iniciativa privada é parte grande do problema, mas é também parte grande da solução, né? Sim, sim. Mas eu acredito muito nas multas, inclusive, né? O pessoal começou a usar... Já que não vai no amor, vai na dor. Vai na né? dor. É As isso. pessoas começaram a usar cinto de segurança quando começou a ter multa. Pararam de fumar dentro de estabelecimento fechado quando teve multa. Agora, se não tiver uma equipe diversa, se não tiver o ESG implementado, o diretor não poderia ganhar bônus. Aí a gente começa a ver essa transformação. É uma pena que isso aconteça. Mas eu acho que na nossa cultura, a gente precisa de rompimentos, às vezes, drásticos, como foi o próprio Covid. A gente falava de trabalho híbrido há séculos, ou há décadas, melhor dizendo. Agora, e um monte de diretor falava assim, não... Isso foi eu não comunicação violenta. Pois é. Quando e a aí- gente exagera, é comunicação não violenta. É É violenta. verdade, a gente É dá curso comunicação disso, violenta. inclusive, né? É verdade. Mas eu acho que a gente precisa ter umas certas rupturas, sabe? A ideia do ESG é a mesma coisa que uma área de diversidade, sustentabilidade. Não deveria existir uma área assim. Mas existe porque tem muita gente com cabeça oca. Ou gente que, bom, obviamente, tem gente que não sabe, né? Às vezes a ignorância, ela não é culpa da pessoa. Poxa, tá tendo um movimento, eu não tenho acesso às informações. Não é todo mundo que sabe o que é ESG. Pera não aí, é? não. Como é que a ignorância não é culpa da pessoa? Eu acho que é uma dádiva, às vezes. Pelo amor de Deus. A ignorância Eu é uma acho dádiva. que a ignorância num lugar de liderança é culpa da pessoa, sim. Isso é culpa. Porque a Perfeito. pessoa tem acesso à informação. Uhum. Então, é o que a gente fala o tempo todo. Então, eu sou mulher, eu não preciso ficar dando aulinha pra marmanjo do Tá certo. machismo sutil que me afeta todos os dias. Isso e não muitas não vezes pode ser nem ignorante. sutil. Eu não É preciso verdade. ficar dando aulinha. Pessoa negra não precisa ficar dando aulinha. Também acho. Então é o seguinte, a informação tá aí. Então não é esse negócio, não é. Não, mas às vezes é ignorância. Não sabe. Legal. Tem que ter letramento, tem que falar, tem que reforçar, tem que repetir, tem que dizer, tem que levantar a bandeira nas empresas. Não pode machismo, não pode capacitismo, não pode etarismo, não pode nenhuma piadinha. Não pode. Acabou. Mas você Não- quer ver? Mimimi, o mundo tá ficando chato. Tchau. Não, o mundo tá ficando justo. É diferente. Mas eu quero falar uma coisa da ignorância. Você Fiquei quer ver uma nervosa, coisa? peraí. Fica nervosa. Fala. Ódio. Você quer ver uma coisa, cara? Eu quero te ouvir sobre isso. Eu vejo um monte de empresa que fala que tem, ou faz, ou tá alinhada aos princípios de ESG. E eu vejo empresas grandes, inclusive. Ali na Berrini, às vezes eu passo por ali à noite e vejo prédios enormes, vazios, com todas as luzes acesas. E é uma empresa que fala que faz ESG. Eu quero acreditar que seja uma ignorância. Jura? Eu quero acreditar. Porque eles levantam a bandeira que são Tá super tendo uma ESG. exposição de Alice, né? No Farol Santander. Você pode ir lá visitar. Eu o vejo de Alice. Quer ver outra coisa? Um monte de empresa, Carol, que fala que faz ESG com uma quantidade enorme de reclamação trabalhista. Eu protejo a natureza e esfolo o meu funcionário em burnout. Sou Protege líder a do... natureza, muitas vezes pro forma. Pois também, sou né? líder do Reclame Aqui em reclamação com o cliente. Ai. Mas eu levanto a bandeira do ESG. Eu quero acreditar que é ignorância. Porque se for má fé, aí a gente entra num aspecto de cancelar a companhia. Tá bom, Carol. É ignorância ou é má fé? Eu acho que é um misto das duas coisas, porque nesse momento, quando a gente fala de ESG, tem muita empresa mais preocupada em parecer Do que em que ser. ESG washing. Exato, que é o ESG washing. Então, assim, tem gente que tá preocupada com posicionamento. Então, assim, o que a sociedade tá demandando do ponto de vista de reputação e posicionamento? Eu vou dizer que eu sou amiga da natureza, eu vou dizer que eu planto uma árvore para cada funcionária que eu contrato. Mas nos bastidores, assim, o ESG de verdade, né, a cultura de sustentabilidade,
ela é muito mais importante e verdadeira quando ela acontece onde ninguém tá vendo. Pois Porque o que você faz pra dentro é de fato o que você vai, né, transmitir, você vai refletir. Então, tem muita empresa que tá surfando na onda e tá usando como posicionamento de marketing, sim, né? E o que você falou é real. Eu tô falando que eu sou, né, amiga do cliente, beleza? Sou super social, né? Porque relacionamento com o cliente é um dos pilares ali do social. Mas no trabalho eu tenho trocentos casos, né, de burnout, de pessoas com problemas, né, psicológicos por conta do ambiente que é super doente. Líder tóxico. Exato. Em junho vai lá e troca o logo no LinkedIn para Põe a bandeira LGBT. bandeira, né? Vai ter hipocrisia. Eu tenho um monte de empresas que a gente olha e fala, tem líderes homofóbicos, transfóbicos. Aliás, tem muita empresa que não consegue discutir isso internamente, não recruta, não promove. A gente vê boards repletos de homens, não tem mulher, não tem negro, mas eu sou amigo do ESG. Que a gente mude, que a gente tenha mais Caróis. Será que pode usar o plural, Caróis? Carols? Eu acho que tá liberado. Carols ou Caróis? Se ela liberou, tá liberado. Muito bem, Carol. Amei nossa conversa. Rende muito falar disso, né? E eu peço desculpa, porque às vezes eu fico até meio exaltada. Imagina, porque a gente totalmente. se compreende. Ai, que bom, tamo junto. Porque tem hora que a gente não aguenta mais esse papo. A gente fica cansada desse discurso vazio que nunca vira uma prática. Então, Carol, parabéns. Você muda o mundo, sim. E você honra a tua mãe, a tua avó e a tua bisavó. E todo esse caminho de cultura de aprendizagem e de valor à mulher. Você é uma mulher incrível e que muitas meninas que estão tendo a oportunidade de te ver se espelhem na tua história de sucesso e de amor ao próximo, principalmente. Obrigada por isso. Obrigada, eu que agradeço. Vamos junto, Carol. Continuar mudando o mundo, que a gente vai conseguir. Vamos, não vamos desistir. Nunca. Nunca. Um beijo, Carol. Pra você. Um beijo, fica com a gente, viu? Tô nem aí se borrou a maquiagem, é o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like aí na gente. E apaga a luz da sua empresa quando você sair. Por favor, por favor. E segue a Carol nas redes sociais dela. Fala aí, Carol. @CarolDib, no LinkedIn vocês me encontram como Carol Dib também. @Carol Dib, maravilhosa! Parabéns, Carol! Parabéns. Um beijo, até semana que vem! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Fui!